Olá, queridas irmãs, queridos irmãos do Centro Mestre de Amor, que nesse mês comemora seus 41 anos de criação, trazendo luzes àquela região onde foi instalado e aos seus frequentadores através do Evangelho do nosso querido Mestre Jesus, na visão da doutrina espírita trazida-nos por Kardec. Para nós foi uma alegria recebermos o convite para participarmos dessa festa espiritual, ainda que de forma virtual, não podemos nos abraçar, não é aconselhável que façamos isso nesse momento, mas remeto a todos os frequentadores e todos os trabalhadores da casa o nosso abraço fraternal, ainda que de forma distante. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofredes. Antes, bendizei de Deus onipotente, que vos marcou nesse mundo com a dor para a glória no céu. Esse é o primeiro parágrafo de uma mensagem chamada A Paciência, inserida no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os brandos e pacíficos. Mensagem assinada por um espírito amigo, que hoje sabemos tratar-se da nossa querida Joana de Ângeles. É uma mensagem que pessoalmente me comove a alma, talvez a mensagem do Evangelho que mais mexa com o meu interior. Por isso escolhi compartilhá-la com os queridos irmãos da Messe. Vivemos hoje tempos difíceis, tempos de crise, tempos onde a desesperação, o suicídio, o sofrimento batem-nos à porta e nós muitas vezes parecemos indefesos perante a essa problemática. O vírus devastador, que nós poderíamos chamar de libertador. Libertador porque fez-nos acordar. Já estava passada a hora do nosso despertar. E nesse momento, quando ele surge, muitas das coisas materiais mundanas acabaram sendo substituídas na mídia e nas nossas preocupações e nossos pensamentos por essa doença nova que hoje ainda nos assusta. Fez-nos retornar aos nossos lares, fez-nos fazer a viagem mais difícil que qualquer ser humano tem que fazer, que é a viagem interior. Passamos a analisar determinados valores, determinadas condutas, imaginando hoje se essa é a melhor ou a pior condição do nosso pensar. Fez-nos refletir a respeito disso. Por isso eu digo, um vírus libertador. Esse inimigo invisível, que não escolhe vítimas entre as classes sociais, entre as etnias, entre a inteligência ou a ignorância, mas que a todos nos aflige. E essa mensagem, então, de Joana, ou do Espírito Amigo, tem uma importância muito grande pela sua atualidade que nos traz. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. O Espírito Amigo tem a capacidade de transformar algo que sempre nos preocupou, que sempre nos atemorizou, em alguma coisa boa. Ao invés de sofrermos pela dor, ao invés de fugirmos, de nos desesperarmos,
passamos a entender a dor como uma bênção. E com mais um detalhe: é uma bênção que não chega a qualquer um, senão aos eleitos. Somente os eleitos têm a oportunidade e a honra de passar por essa problemática. Se formos analisar que hoje todos sofremos de uma forma ou de outra, física ou moralmente, pensamos quem são os eleitos que o Espírito amigo nos traz nessa mensagem. E aí nós voltamos ao Evangelho, um pouquinho antes, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, quando Jesus vem dizer: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E aí nós imaginamos quem são os que choram. Jesus refere-se a toda a humanidade ou uma parte dela? Nesse mesmo capítulo, nós vamos identificar aqueles que bem sofrem, aqueles que passam pelos momentos de dificuldade, com a resignação, com a paciência, com a aceitação daquilo sem rebelarem-se contra a divindade, sem imaginarem estarem sendo castigados por Deus, mas sim, voltamos a essa mensagem, marcados por Deus pela dor, nesse mundo, para as glórias do céu. Por isso digo, quão profunda é essa mensagem. Quantos de nós sofremos e passamos a vida reclamando? Muitas vezes reclamamos sem termos a capacidade ou a vontade de nos mexermos para acabarmos com aquele sofrimento. Passamos por dificuldades o tempo todo a nos queixarmos, a nos colocarmos como vítimas de Deus, a nos colocarmos na posição de esquecidos por Deus, quando em realidade Deus jamais abandona-nos. Nós, costumeiramente, abandonamos a Deus, mas Deus não nos abandona. Então, essa mensagem vem nos abrir os olhos para essa oportunidade da dor. Recordo-me de um dos grandes cientistas da Terra, recentemente desencarnado, com problemática muito séria, uma doença degenerativa que com o tempo levou à morte, uma das maiores mentes que a humanidade já teve. Em determinado momento, numa entrevista, quando perguntam a ele por que ele não acreditava em Deus, e ele nos relata, ou responde ao repórter, porque ele não conseguia entender alguém, um Deus, que permitisse tamanho sofrimento para as pessoas. Talvez estivesse referindo-se à própria dor, mas nós vemos aí, não uma descrença total em Deus, porque a inteligência não permite que eu acredite nele, mas uma rebeldia, porque eu não aceito o meu sofrimento. E quantos de nós agimos exatamente dessa forma? Agimos como vítimas de Deus. Quando a doutrina espírita nos traz esclarecimentos a respeito das palavras de Jesus, no momento em que diz: a cada um será dado conforme as suas obras. E que tão bem Paulo de Tarso entendeu quando nas suas epístolas diz: aquilo que semeares, isto também ceifarás. É a lei de causa e efeito. É uma lei
de Deus aplicada para todos. Tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que eu penso, tudo aquilo que eu falo, geram consequências, boas ou ruins, conforme a natureza dos meus pensamentos. E se eu me comprazo ainda em espalhar a maledicência, em trazer a dor, em prejudicar o meu próximo, o que é que eu estou semeando senão o meu próprio sofrimento? Quem é que eu devo culpar pela dor que eu vou sentir lá na frente, senão eu mesmo? E isso a doutrina espírita nos traz com toda importância, com todos os efeitos que essas leis nos oferecem. Em uma passagem muito bonita ou muito importante que nós encontramos em o livro Céu e Inferno, quando Kardec trata a respeito do Código Penal da vida futura, nos mostrando que o nosso sofrimento não é porque nós fomos marcados com um X quando nascemos, não é porque seguimos essa ou aquela religião, não é porque somos dessa ou daquela etnia ou dessa ou daquela classe social. É porque nós estamos colhendo a semeadura equivocada lá de trás. Mas, de uma forma semelhante, nós podemos entender isso de um ponto de vista positivo. Tudo aquilo de bom que eu semeio hoje, toda a dor que eu consigo aliviar, todo o consolo que eu trago às pessoas, isso também são sementes lançadas ao solo e que resultarão em colheita feliz nessa ou nas próximas vidas. Então, nesses momentos difíceis que o planeta passa, momentos em que Divaldo Pereira Franco, através de um dos seus muitos vídeos na internet agora, que nós estamos mais limitados a assistir as palestras pela internet, nos esclarece que em setembro do ano passado, entidades venerandas visitaram e informaram a ele que havia uma movimentação diferente no plano espiritual, uma movimentação muito semelhante àquela ocorrida no final do ano de 1938, início do ano de 1939, quando a espiritualidade, já antevendo a Segunda Guerra Mundial, movimentava-se para o auxílio àquelas futuras vítimas da desgraça da guerra. E mais uma vez, então, os espíritos movimentavam-se para nos auxiliar. Assim como nós vemos na obra Transição Planetária, de Manuel Filomeno de Miranda, através da psicografia do nosso Divaldo, em que espíritos de vários lugares do mundo foram convidados a participar do socorro às vítimas do tsunami na Indonésia. Os espíritos agora estão trabalhando em todo o mundo, auxiliando aqueles que foram vitimados pela Covid-19. E conforme Divaldo nos ensina ou nos explica naquele vídeo, todos, sem exceção, foram muito bem recebidos no plano espiritual, atendidos e encaminhados por essas entidades que se prontificaram a esse tipo de atendimento. Então, não há motivo para nos desesperarmos, até porque, pelo conhecimento que a doutrina espírita nos traz, nós sabemos que a morte não existe. O Espiritismo matou a morte, nas palavras do nosso querido Divaldo, porque nos informa e nos prova
que é apenas uma passagem do plano material para o plano espiritual e que a vida é muito mais viva e muito mais abundante no plano fora da matéria. E que nós não mais nos afastaremos eternamente dos nossos entes queridos, mas é um até breve. Porque eles nos aguardarão quando retornarem antes, assim como nós aguardaremos os nossos entes quando a nossa passagem for anterior a deles. Então a nossa mensagem final para os queridos irmãos, nesses momentos difíceis que a Terra tem passado, é o de bom ânimo. Jesus tem a oportunidade de dizer: tende bom ânimo, eu venci o mundo, nos dando a receita de bolo. E qual deve ser a nossa conduta como cristãos, como espíritas? A conduta da gratidão à vida, a gratidão a Deus por nos ter concedido a vida, a gratidão por estarmos vivenciando um momento tão importante do planeta, tendo a oportunidade de estarmos encarnados agora. Talvez aparando as últimas arestas que nos incomodam, de modo a podermos permanecer aqui na Terra, ou pelo menos iniciarmos a para dessas arestas. O pensamento positivo, o pensamento de fé, o próprio bom ânimo, deve ser a nossa conduta nesses dias difíceis que a Terra tem passado. Então fica o nosso convite a todos os irmãos dessa casa querida, de agradecermos a Deus por tudo aquilo que tem sido nos tem sido concedido e entendermos que a nossa nau é comandada por Jesus. Ele está no leme. E só isso já deveria ser motivo suficiente para que nós não temêssemos mais nada, a não ser aquilo que o nosso coração ainda pode produzir equivocado. Nós agradecemos à casa a oportunidade que nos foi oferecida para participarmos dessa festa. E abraçamos a todos os irmãos, orando a Deus que nos mantenhamos juntos nesses momentos difíceis. Muita paz a todos.